Nós vamos falar agora sobre o apagão na Europa, tá? Portugal, Espanha e mais alguns outros lugares, na França, na Bélgica, na Alemanha, estão completamente sem luz. Espanha e Portugal, o que está acontecendo ali certamente é uma coisa assustadora. Portugal está em blackout completo. A Espanha está em blackout completo. Aeroportos pararam, trens pararam, tudo parou. E a previsão da companhia elétrica é que só vai voltar daqui a 6 a 8 horas. Bom, muita gente está falando em ataque cibernético russo. É uma possibilidade? É uma possibilidade, sim. A gente sabe que esses sistemas que controlam redes de distribuição, né, têm vulnerabilidades e eventualmente isso pode ser explorado. Mas tem uma outra possibilidade também que a gente vai falar aqui, que isso pode ter sido causado por excesso de energia solar e de turbina de vento, né? Essas tecnologias renováveis de energia, elas têm um controle menor do que as fontes tradicionais de energia, né? Uma hidrelétrica, uma usina nuclear, você controla muito finamente o quanto que você produz de energia e coisa e tal. Um painel solar você não tem esse mesmo controle, e isso pode ter gerado esse problema, é o que dizem alguns especialistas, ou seja, pode isso aqui ser também um alerta sobre este tipo de problema. A gente não sabe ainda o que está acontecendo, tá, gente? Você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Portugal, por volta das 11h30 da manhã do dia de hoje, entrou em apagão completo, apagou tudo. Apagou as cidades todas, aeroportos, tudo, acabou a luz. E no país inteiro, em Portugal inteiro, né? E também na Espanha. A eletricidade falhou nessa manhã em Portugal continental. Tá, óbvio, na Portugal tem algumas ilhas, né? Ilha da Madeira, né? Essas ilhas não foram afetadas, mas no Portugal continental tudo foi apagado lá. E aqui está o caso da Espanha. Última hora, apagão elétrico massivo na Espanha. A rede elétrica afirma que levará entre 6 e 10 horas para solucionar todos os cortes que aconteceram. Grande parte da Espanha, não é a Espanha toda, mas em grande parte da Espanha, se reporta falta de energia elétrica. Isso faltou em Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilha e várias outras cidades. Apagão massivo atinge Portugal e Espanha. Outros países europeus reportam falhas também. Então também teve falhas reportadas na Bélgica, na Alemanha, na França, mas nesses lugares parece que é uma coisa de menor escala. Pode ser o mesmo problema? Pode ser. Se isso for um ataque cibernético, é o típico de coisa que você espera. Por quê? Porque você tem, de repente, um ataque que foi contra grandes geradores em Portugal e na Espanha, e aí você consegue tirar o país inteiro da rede elétrica, né, derrubar a rede toda no país. Lembra, as redes elétricas, tipicamente, elas têm mecanismos de compensação. Então, se falta um grande gerador de energia, outros geradores tendem a produzir mais. Mas se você tira, sei lá, 20% da capacidade de geração de energia, o resto não consegue suprir, não tem como chegar nesse nível, e aí você acaba tendo a rede toda caindo, né? Pode ter sido isso que aconteceu em Portugal e na Espanha, esse desligamento, ou seja, você tinha uma companhia geradora que usava o software XYZ, esse mesmo software usado em empresas menores na Espanha, ou desculpa, na França, na Bélgica e na Alemanha. Então, onde esse software é usado, isso caiu também, mas em princípio, se for um ataque cibernético, pode ser essa coisa, mas a gente ainda não tem essa informação, tá, gente? A companhia da Espanha diz que vai levar entre 6 e 10 horas para solucionar. Isso dá uma dica de que pode ser alguma coisa mais séria. Bom, se você perder o software de controle dessas usinas, isso é uma coisa bastante séria, né? Não é fácil você recuperar esse tipo de coisa, mas, de novo, ainda não temos informações sobre exatamente o que aconteceu. Madrid se reportou que semáforos apagou no meio da cidade, vários edifícios ainda não recuperaram a conexão. Barcelona, Guadalajara, Sevilha, Málaga, aqui ó, tá mostrando aqui o apagão grande. Na Espanha foi meio-dia e meio, em Portugal 11h30, né? Então, ou seja, aqui no Brasil seria por volta das 7h30 da manhã que aconteceu isso. E falta Espanha, Portugal é o principal é Espanha e Portugal. O Marcelo do Hoje do Mundo Militar está falando que com o colapso da energia elétrica também as redes de comunicação começam a falhar. Por enquanto ele ainda consegue usar algumas redes, mas tem quedas esporádicas, ou seja, a coisa está instável aqui. Isso aqui já é a verificação de conectividade em Portugal e na Espanha, para você ver como é que é um evento que realmente consegue bagunçar a vida de todo mundo, né? Algumas imagens aqui dos lugares, aqui sinais pararam de funcionar, evidentemente, tudo sem luz, isso aqui é na Espanha, tá? Sinais pararam de funcionar, então você começa a ter aqui uma confusão muito grande. Aqui o metrô na Espanha parou de funcionar, não está funcionando mais. A gente tem imagens também de trens aqui, ó, trens. Isso aqui eu não sei se é Espanha ou se é França.
Aqui, ó, passageiros de trem na Espanha. Ficaram parados no meio de não sei aonde, o trem está parado, não tem o que fazer, não tem para onde ir. A expectativa do órgão de energia da Espanha é de 6 a 10 horas para voltar a energia, ou seja, isso não é um mero apagãozinho, é um apagãozão, né? Aqui mais imagens de problemas com sinais, né? Você começa a ter os sinais parados aqui, e aí você começa a gerar aqui um monte de problemas, porque as pessoas não conseguem, começa a dar deadlock nos cruzamentos aqui, mais imagens de engarrafamentos enormes aqui na Espanha, por conta de falta de luz, que causou esse tipo de problema. E aí que vem as dúvidas. Como eu falei para vocês, uma das hipóteses é justamente um ataque cibernético. Uma coisa que está sendo levantada por algumas pessoas é que justamente Portugal e a Espanha já têm 40% de sua eletricidade vindo de fontes solares e energia eólica, né? Muitos especialistas que alertam que isso gera um risco, né? Você sabe, a energia elétrica ela não tem como ser distribuída, não tem como ser armazenada e também não tem como ser jogada fora. Tá? Então você tem que produzir exatamente a energia que você consome. As redes de energia ela já tem todo um mecanismo para controlar isso, então as usinas abrem mais a vazão na turbina, fecham a vazão na turbina. O consumo tem que ser equilibrado com a produção, né? E isso numa usina hidrelétrica é relativamente fácil de fazer, numa usina nuclear é muito fácil de fazer. Esses outros meios, na energia solar e na energia eólica, você não tem muito como controlar a geração de energia. Então isso gera um fator que é um fator de risco para a rede, que de repente o que aconteceu aqui não foi nem falta de energia, foi excesso de produção de energia. Então, o que você pode ter é o contrário, uma sobregeração de energia que acabou derrubando a rede. Lembra? Você não pode gerar mais energia do que você consome, não tem onde botar essa energia, isso crecha a coisa, né? Pode ser isso que aconteceu na Espanha e Portugal? Pode ser, a gente não sabe ainda, tá, gente? Vamos aguardar, ainda vai ser investigado o que aconteceu aqui. É um alerta para o pessoal aí que realmente energia renovável é uma coisa muito positiva, mas tem que tomar cuidado com ela. Ainda é uma tecnologia que está muito no início ainda para você ter um controle adequado sobre isso daí.